A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5 e versículo de número 29, que diz assim: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar aqui que porque Jesus não fazia acepção de pessoas, isso estava incomodando aos escribas e aos fariseus. Existem pessoas que estão incomodadas, é isso mesmo. Elas estão se incomodando com a escolha de Deus na sua vida. Elas estão se incomodando porque Deus escolheu você, porque Deus resolveu lhe abençoar, porque o Senhor resolveu mudar a sua vida. Porém, o Senhor diz para você: quando eu escolho alguém, eu não dou satisfação a ninguém. Eu não pergunto se é ruim ou se é bom. Eu não pergunto se o ser humano acha certo, se ele concorda ou se ele discorda. Quando eu escolho, diz o Senhor, está escolhido. Quando eu ordeno, está ordenado. Quando eu falo, está falado. E através dessa palavra, o Senhor está dizendo para pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento, que Ele é o Senhor que lhe escolheu. Por mais que tenham escribas, por mais que tenham fariseus se levantando para estar falando contra você, pode deixar, porque Jesus é quem vai te justificar. É Jesus quem vai mostrar que a escolha é dele, e Ele não deve satisfação a ninguém. Declare comigo: eu sou escolha de Deus, e eu não vou me importar com as críticas dos fariseus. Eu sou escolha de Deus e eu não vou me importar com as críticas dos fariseus. Os fariseus e os escribas estavam murmurando. Eles não estavam se agradando de ver Jesus ali sentado com os publicanos à mesa. Porque Jesus, irmãos, nunca fez acepção de pessoas. Ele nunca fez e nunca faz e nunca fará. Ele nos escolheu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não olha para nós como ser humano. O ser humano sim faz acepção de pessoas. O ser humano sim, se você tiver uma casa boa, se você tiver um carro bom, se você tiver um cargo bom na empresa, se você tiver faculdade, se você for uma pessoa realmente influente, eles vão lhe tratar bem. Vão sentar na sua mesa, vão querer estar próximo de você. Mas se você for pessoas que a sociedade exclui, se você for pessoas que, humanamente falando, não tem nada para oferecer para os seres humanos, eles não querem saber de você. Mas Jesus não é assim não, meu irmão. Jesus, ele ama aqueles que são rejeitados. Jesus veio para Rabadaramandaraia, para os doentes. Ele veio para aqueles que precisam de salvação, para aqueles que precisam realmente, sabe, irmãos, de purificação. Jesus não veio para os sãos, e sim para os doentes. Só que a sociedade, ela não entende isso. Só que os religiosos não entendem isso e eles piram com isso. Porque isso é Bíblia, está escrito. Jesus respondeu pelos discípulos, porque a pergunta aqui dos fariseus e dos escribas foi contra os discípulos de Jesus. A pergunta não foi diretamente ao próprio Jesus. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus responde pelos discípulos. Aqui nós entendemos que quando alguém se levanta para ficar falando dos propósitos de Deus, quando alguém se levanta para ficar criticando o que Deus tem para fazer, quando alguém se levanta para ficar falando dos propósitos de Deus na vida do irmão, na vida da irmã, na vida de fulano, de ciclano, que é a escolha de Deus, Deus responde. O próprio Jesus respondeu pelos discípulos. Os discípulos não precisaram responder nada. Você já entendeu o que Deus está falando com você? Que você não precisa responder nada. Que você não precisa dizer nada. Você somente tem que deixar Deus responder por você.
Você somente tem que deixar Deus falar por você, porque Deus responde por você, porque Deus fala por você. Deus é um Deus, irmãos, justo. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Deus havia escolhido aqui a Levi. E sabe o que Levi era, irmãos? Era um publicano. Era um daqueles que os religiosos rejeitavam. Talvez você é um daqueles que os religiosos rejeitam. Você é uma daquelas que as religiosas rejeitam. Porém o céu está dizendo, eles te rejeitam, mas eu te aceito. Porque quem morreu na cruz por você não foi escriba, não foi fariseu. Não foi homem, darabadaraia, não foi mulher. Quem morreu na cruz por você foi Jesus, seu Pai. Não foi ser humano comum, daramancharabarahastui. Quem morreu por você é aquele que andou na terra e não tem pecado. Dereialasto. Ele sim poderia fazer acepção de pessoas, até mesmo apontar e dizer é pecador, é pecadora, mas ele não faz isso. Os homens fazem, e eu vou lhe dizer uma coisa, é uma hipocrisia terrível. Porque é gente cheio de pecado apontando o pecado dos outros. Iriandarabaraya. Gente com pecado pior do que o teu apontando o teu pecado. Darabarasturabai. É por isso que o Senhor repreende aquele que quer tirar o argueiro do olho do irmão e não tira a trave do dele. Darabarastui. Porque tem gente, irmãos, que está com pecado grave, com pecado grande e querendo lhe perseguir. E querendo se levantar contra você por causa de um passado. E quando é passado, você não vive mais lá. Já diz o nome, passado, passou. E o Senhor diz na palavra dele que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Darabai charamandarasto. Deus é um Deus de coisa nova, irmãos. Deus é um Deus de novidade. E ele não fica olhando o que você foi no passado. Não importava o que Levi era no passado. O que importa é que ele mudou. Não importa o que aqueles publicanos que estavam na mesa ali com Jesus e com os discípulos foram no passado. O que importa era que Jesus poderia mudar a história deles. Lembra quando Jesus mudou a história de Zaqueu? Jesus disse para ele, desce depressa porque hoje me convém ficar na sua casa. A Bíblia diz, irmãos, que logo a multidão começou ali a murmurar, a falar. Mas Jesus não se importou com as críticas da multidão. E o Senhor está dizendo para você, não se importe com as críticas daqueles que têm se levantado contra você. Você não pode ficar dando ouvidos à conversa de fariseu, à conversa de escriba. Você não pode ficar dando ouvidos à conversa de gente que só tem aparência, mas não tem essência. Entendeu? Porque tem gente que tem aparência, mas não tem essência. Porque tem gente que até parece, mas não é. Darabadaramandaraia. Porque tem gente que tem até título, mas não tem presença. Você vai ver assim com Saul. Saul tinha título, era o rei de Israel, mas não tinha mais a presença do Senhor. E Deus está dizendo para pessoas que estão me ouvindo agora, não se importe com quem tem título e não tem mais presença. Não se importe com quem daramandarasturabaia tem aparência, rabaixa, rabaracantarasto, mas a essência já não está mais nele, nela há muito tempo. Se o Senhor lhe escolheu, é Ele quem responde por você. E se tem alguém que não está gostando, que contenda com o Senhor. Daramanchurabai. E se tem alguém que não está gostando, que fale para Deus. Aleluia. Porque, irmãos, as pessoas querem ficar questionando o que Deus está fazendo na nossa vida. E às vezes nós queremos ficar respondendo os questionamentos. Mas não cabe a nós, se Deus quis nos abençoar, se Deus quis abrir a porta na nossa vida, se Deus quis fazer na nossa história, não cabe a gente responder. Cabe a quem está fazendo, que é Deus. E se Deus quiser responder, Ele responde. Mas se Deus também não quiser responder, Ele não vai responder. E outra coisa, Ele não deve satisfação a Arabadaramandaraya, Senhor, ninguém. Ele escolheu lhe abençoar, escolha viver.
Escolha vivenciar o que Deus tem para você. Não escolha ficar dando ouvidos, porque se você ficar dando ouvidos para a sociedade que ele rejeita, você vai adoecer e não vai viver os propósitos de Deus e vai acabar desistindo do que Deus tem contigo. Você não pode ficar dando ouvidos a pessoas que não têm intimidade. Você não pode ficar dando ouvidos a pessoas que não seguem a Jesus verdadeiramente. Você não pode ficar dando ouvido a pessoas que querem parar você na caminhada. Porque tem gente que tem emprestado a boca para Satanás para poder tentar fazer você parar na caminhada, para poder tentar fazer você desistir, para poder lhe apedrejar a ponto de você não suportar e deixar de seguir a Jesus. Levi não deixou de seguir a Jesus. Os publicanos que estavam com Jesus à mesa não saíram porque os escribas, porque os fariseus estavam criticando. Eu vou lhe dizer uma coisa da parte de Deus: não perca as bênçãos de Deus por causa de pessoas que não entendem o trabalhar de Deus na sua vida. Não perca a sua essência por causa de pessoas que nunca vão entender o que Deus tem contigo. Porque quando Deus tem algo grande na nossa vida, as pessoas não vão entender, as pessoas não vão compreender. Nós seremos apedrejados, nós seremos criticados, vão apontar, vão julgar, vão falar. Porém o Senhor lhe trouxe aqui através dessa palavra para lhe dizer: continue firme, porque foi eu quem lhe escolhi. Se eu quiser falar por você, eu falo, mas se eu também quiser confundir as pessoas a teu respeito, eu confundo. E eu não devo satisfação a ninguém, eu não devo mandar resposta a ninguém, eu não preciso mostrar nada para ninguém. Assim como Deus não precisa mostrar, você também não precisa. Declare comigo: eu vou viver os propósitos de Deus na minha vida e não preciso mostrar nada a ninguém. Eu vou viver os propósitos de Deus para minha vida e não preciso mostrar nada a ninguém. Você não precisa mostrar nada a ninguém. Deus está contigo. Foi Deus quem lhe chamou, foi Deus quem lhe escolheu, foi Deus quem lhe separou. E se ele lhe escolheu, não há quem possa contender. E se ele lhe escolheu, não há quem possa revogar. E se ele lhe escolheu, não há quem possa anular. Lhe escolheu, não há quem possa anular. Você é escolha de Deus. Foi os céus que lhe escolheu, foi o Senhor quem lhe chamou. Então não perca a sua bênção por causa de pessoas que não conseguem compreender o que Deus tem contigo. Não perca a sua bênção por causa de pessoas que não aceitam os propósitos de Deus. Deixe que algumas coisas quem vai responder por você, Jesus. Declare comigo: Jesus é quem vai responder alguns apontamentos por mim. Jesus quem vai responder alguns apontamentos por mim. É Jesus quem responde por você, minha filha. É Jesus quem responde por você, meu filho. Fica tranquilo. Deixa quem quiser se levantar, deixa quem quiser julgar, deixa quem quiser falar, porque Deus é quem responde por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que vamos orar por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por essa palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor não faz acepção de pessoas e nós não temos que tentar, meu Deus amado, explicar as tuas escolhas na nossa vida. Nós não precisamos tentar explicar as tuas bênçãos, as tuas vitórias, as portas que o Senhor está abrindo, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, porque o Senhor, meu Deus e meu Pai, é quem pode fazer o milagre. O Senhor é quem pode fazer o impossível. O Senhor é quem escolhe quem a sociedade rejeita. O Senhor é quem escolhe aquela que a pessoa, meu Deus amado, que está aí hoje não escolheria e que está criticando, meu Deus, porque tem gente que não escolheria, meu irmão e minha irmã, ainda está julgando, ainda está criticando, porém o Senhor é o Deus que vê tudo, Pai, e eu creio, meu Deus amado, que o Senhor vai mostrar e o Senhor vai calar muita gente ao respeito, meu Deus amado, das tuas escolhas. Pai, eu venho te pedir que o Senhor cure o teu povo, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime, que o Senhor levante, que o Senhor desfaça as astutas ciladas do inimigo, as armadilhas, as ferramentas, as armas preparadas, as armas forjadas, porque tu sabes o que o inimigo arma, arquiteta, planeja, Pai amado, contra a nossa vida. Porém, eu tenho certeza de uma coisa, Senhor, que o Senhor está conosco para nos livrar, que o Senhor está conosco
conosco para nos proteger, que o Senhor está conosco para nos guardar, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, Pai, e que as tuas escolhas não podem ser impedidas, não podem ser revogadas, porque o Senhor é um Deus de mistério, Pai, e foi o Senhor quem nos escolheu. Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigada porque pessoas aqui já alcançaram a porta que elas estão, meu Pai amado, aguardando. Obrigada porque o telefone vai tocar e a resposta pela fé já chegou. As assinaturas que ela precisa já está acontecendo, meu Pai amado. O Senhor já assinou com caneta de ouro para a glória do teu nome este negócio, essa causa. Oh, Pai, eu venho te pedir que em nome do teu filho amado Jesus, o Senhor tome aqueles que estão te aceitando, aqueles, Jesus, que estão se reconciliando contigo, que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, que o Senhor lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são teus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Oh, Pai, dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, meu Pai, faz um milagre acontecer, faz um extraordinário, meu Pai, muda a vida dessa pessoa, muda a história dele, a história dela, meu Pai, para a glória do teu nome. Pai, eu venho te pedir que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor. Eu não conheço a necessidade, mas eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, que o Senhor faça um milagre, o impossível, meu Deus amado, sobrenatural acontecer. Glorifica, Jesus, o teu nome no nosso meio, meu Deus, porque tu és fiel, tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração e de toda exaltação. Continua conosco, meu Deus, obrigada por esta palavra. Assim eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus é um Deus tão poderoso, irmãos, mas tão poderoso, e Ele não faz acepção de pessoas. Quando Ele lhe escolheu, Ele sabia das suas falhas, Ele sabia do seu passado, e Ele sabia também quem você se tornaria. Então, por isso, Ele não se importa com o que passou. Você não vive mais no seu passado. Deixa os escribas, deixa os fariseus na mão de Deus, porque é Deus que mostra, é Deus quem responde por você. Que Deus te abençoe. Se você crer e receber essa palavra, em nome de Jesus, declare amém.